Governo de Santa Catarina assina ordem de serviço para Via Mar, rota alternativa BR-101 no litoral norte. Edital vai buscar identificar o perfil da mulher catarinense. Rio Grande do Sul lança programa Emancipa Família Gaúcha. Iniciativa vai oferecer capacitação profissional a famílias em vulnerabilidade social. Paraná antecipa vacinação contra a gripe. Primeiras doses já chegaram e distribuição começa na quinta-feira. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento que decide se torna Bolsonaro réu por golpe. Ex-presidente nega acusações e aponta imparcialidade em investigação da Polícia Federal. Justiça Suíça absolve ex-presidentes da FIFA e UEFA. Joseph Blatter e Michel Platini são acusados de fraude. E você vai ver ainda o espetáculo das cerejeiras. Turistas e moradores apreciam o tradicional Sakura de Tóquio. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pix News desta terça-feira, 25 de março. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. Foi assinada a ordem de serviço para o estudo de impacto ambiental da Via Mar, o corredor alternativo à BR-101 no litoral norte. A oficialização aconteceu durante o evento O Norte Encontra o Norte, realizado na Associação Empresarial de Joinville. A assinatura permite o início dos estudos para solicitação da licença prévia, que devem ser concluídos em até um ano. Depois, será necessária a obtenção da licença ambiental de instalação para cada trecho do projeto. Nesta etapa, o investimento será de quase R$ 3 milhões, com prazo total de execução de 750 dias. O corredor litorâneo norte Via Mar será viabilizado por meio de parceria público-privada. A nova rodovia terá 145 quilômetros, servindo como alternativa à BR-101, entre Joinville e o anel viário da Grande Florianópolis, região marcada por intensos congestionamentos em diversos trechos. Nós estamos aqui lançando hoje os primeiros 4 lotes da Via Mar para começar a fazer os estudos ambientais. Então, todo mundo sabe que eu tenho pressa, porque nós vamos começar o ano que vem ainda, os primeiros lotes que ficarem prontos, a gente já vai começar. Então, é uma estrada que nós vamos apresentar, a importância dela, o impacto que ela vai dar, uma estrada de 145 quilômetros, 6 pistas. Então, isso é mais do que uma obra, é a salvação da lavoura, porque nós estamos muito afogado, está colapsado. O governo de Santa Catarina lançou nesta semana o edital para a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. O edital foi lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. O governo estadual vai contratar diversos especialistas para a elaboração do plano e a implementação com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão. Quando fui delegada de polícia, vi o sofrimento de muitas mulheres, de muitas mães que chegavam à delegacia e a gente, naquele momento, só poderia o quê? Apoiá-las, fazer um inquérito policial, muitas vezes colocar o agressor na cadeia ou encaminhá-lo para um tratamento junto com a esposa, mas o que eu queria mesmo eram leis que viessem beneficiar as mulheres. As nossas mulheres sofreram muito durante esses últimos anos e agora, graças a Deus, estou junto com o governador Jorginho Melo, nesse governo, pensando em ações para proteger as nossas mulheres. As nossas mulheres são muito valiosas. Eu costumo dizer que a mulher é a coluna da casa. Tudo começa pela mulher. Então, nós estamos fazendo esse plano estadual de políticas públicas para quê? É um diagnóstico, onde nós veremos quais as condições que as nossas mulheres se encontram em todas as regiões do estado. A iniciativa quer identificar o perfil da mulher catarinense. Entre os pontos analisados estão o quantitativo demográfico de mulheres e meninas por município de Santa Catarina, faixa etária, além de outros aspectos como socioeconômicos, grau de escolaridade e um comparativo entre empregabilidade, renda, condições e jornada de trabalho. Também será feita a identificação qualitativa e quantitativa de mulheres com deficiência, mulheres em situação de rua, entre muitos outros aspectos.
A finalidade desse edital a ser lançado na data de hoje é uma proposta de 6 bolsas que vamos lançar no edital. Essas 6 bolsas vai vir para uma pesquisa entre todas as mulheres de Santa Catarina. A assistência social vai ser responsável pelo projeto e vai fazer toda a avaliação desses bolsistas, onde vão até as bases buscar dados para que a gente possa ter nesse plano estadual da mulher as melhores informações. E a FAPESC entra nesse contexto, vai ser um edital de mais de R$1 milhão em 6 bolsas. Elas são as bolsas que vão de 7 mil a 2 mil reais. Então, conforme o nível do proponente, né, do bolsista, ele tem um recurso a ser executado. Está programado 1 ano entre o tempo de efetuar a coleta dos dados e a elaboração do plano. Claro que se tiver algum atraso, ainda a possibilidade de uma prorrogação. No Rio Grande do Sul, o governo do estado lançou o programa Emancipa Família Gaúcha. A iniciativa vai oferecer capacitação profissional e mapear condições financeiras de famílias em vulnerabilidade social. O programa Emancipa Família Gaúcha será executado em parceria entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Central Única das Favelas. Serão repassados à entidade 6 milhões e meio de reais via Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Socioprodutiva, destinados para a capacitação profissional de 2.200 pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação abrange residentes em 31 municípios das regiões metropolitana, Central, Sul, Serra e Vale do Taquari e que tenham sido afetados pelas enchentes de abril e maio de 2024. A gente coloca esses programas em ação e vai observando também o seu desempenho, vai aprendendo com eles, funcionando, e vamos aprimorando e estendendo para outros municípios. Então sim, a gente tem a expectativa aí de poder não apenas ampliar para eventualmente incluir outros municípios, de acordo com a disponibilidade do recurso, mas também fazer a expansão deles dentro dos próprios municípios. Eu acho que a gente tem que eventualmente prototipar a política pública, fazê-la rodar, e aí vai dando escala, né? Porque tem complexidades, temos que ter uma curva de aprendizado, são novos programas que estão sendo incluídos. Por exemplo, você vê aqui que a gente tem itens como a disponibilização de um cartão, uma espécie de uma bolsa que é oferecida para aquele que é beneficiário, porque a gente observa justamente que muitas vezes o governo oferece algum curso de capacitação e a adesão acaba sendo baixa porque ele não tem o recurso para se deslocar, para acessar. Então tem um cartão junto. Ou acessa, faz o curso e em seguida aquele curso não tem um significado transformacional na sua vida porque faltou para ele o fôlego para poder efetivamente desempenhar a função para a qual ele se capacitou. As inscrições já podem ser realizadas no site do projeto e seguem até 24 de abril. O início da capacitação deve ocorrer em maio e a duração do programa é de 12 meses. Os selecionados poderão escolher entre cursos de gastronomia, manutenção de obras, eletricista, manicure, barbearia, informática e auxiliar administrativo. Os selecionados receberão durante o curso alimentação, uniforme e cartões digitais ou vales de R$200 que poderão ser utilizados para transporte, alimentação e outras necessidades pessoais. Ao término da capacitação, os participantes receberão kits de ferramentas ou materiais no valor de R$1.500, adequados para o exercício das atividades relacionadas ao curso concluído. Esse programa é um programa que vai beneficiar 2.200 pessoas que vão receber um apoio de R$200 por mês enquanto durar os cursos. Tem um espaço Kids para cuidar da criança, da família que vai se qualificar, da mãe solo, enfim. E nós vamos, ao final desse curso, apoiar com um kit de até R$1.500 referente a itens do curso de qualificação feito. Por exemplo, um dos cursos é eletricista, vai receber uma caixa de ferramenta com os itens necessários para desenvolver as suas atividades. Começou em Brasília o julgamento para decidir se Jair Bolsonaro vai se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente nega as acusações e acusa a imparcialidade da Polícia Federal.
O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira a análise da denúncia para decidir se vai tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, em um caso que pode condená-lo a uma longa pena de prisão. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro liderou uma organização criminosa que planejou impedir a posse do presidente Lula, que o derrotou nas eleições de outubro de 2022. Bolsonaro enfrenta acusações que podem lhe render uma pena acumulada de 40 anos de prisão. Ele se diz vítima de uma perseguição e espera concorrer à presidência em 2026, apesar de estar inelegível após condenação em outro caso. Sempre espera a justiça. Não tem nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. A primeira turma do STF vai avaliar se há elementos para iniciar um processo penal contra Bolsonaro e outras 7 pessoas, apontadas como o núcleo crucial da suposta trama golpista. A decisão está nas mãos dos 5 dos 11 ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes, relator do caso e um dos alvos principais de Bolsonaro. O Paraná pretende adiantar a campanha de vacinação contra a influenza. As primeiras doses do imunizante chegaram nesta segunda-feira ao Centro de Medicamentos do Paraná e devem ser distribuídas para as regionais de saúde a partir desta quinta-feira. O Ministério da Saúde enviou ao Estado 332 mil vacinas contra a gripe, que serão aplicadas em crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A Secretaria de Estado da Saúde quer antecipar o início da campanha para o dia 1º de abril, antes da data prevista nacionalmente, que é o dia 7 do mesmo mês. Vacinas para todo o estado do Paraná. O Ministério da Saúde enviou mais de 330 mil vacinas contra a gripe e influenza para começar a vacinação. E aqui no Paraná nós vamos, junto com os municípios, com as secretarias municipais de saúde, antecipar do dia 7 para o dia 1º de abril. É o momento que nós temos de já começar a vacinação com bastante ênfase e conseguir a imunidade de muitos paranaenses. Contamos com vocês. A estimativa da Secretaria da Saúde paranaense é vacinar quase 5 milhões de pessoas. A meta é imunizar pelo menos 90% de cada grupo prioritário na vacinação de rotina contra a influenza. Agora vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. COP30 deve reforçar multilateralismo climático. Ex-dirigentes da FIFA e da UEFA são absolvidos por tribunal da Suíça. E ainda o espetáculo da floração das cerejeiras em Tóquio, no Japão. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Banana branca, 3,29 o quilo no Clube K. Cebola cabeça, 1,89 o quilo no Clube K. Fraldinha ATC a vácuo, 29,90 o quilo. Arroz parboilizado Dalon, 5 quilos, 17,99 no Clube K. Açúcar cristal Bontras, 5 quilos, por 16,99. Lava-roupas brilhante, 2,4 kg, 22,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com mais informações aqui no Pix News, agora 8h16. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, afirmou que a conferência da ONU sobre o clima, que vai acontecer em novembro, em Belém do Pará, deve reforçar o multilateralismo. No discurso desta terça, André Corrêa do Lago também mencionou a justiça climática para os países do Sul, mas evitou a questão dos combustíveis fósseis. Lago falou em Berlim na abertura do Diálogo do Clima de Petersberg, um evento-chave em vista da grande cúpula anual sobre o aquecimento global, que será realizada na cidade de Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro.
O brasileiro afirmou que para o 10º aniversário do Acordo de Paris e o 20º do Protocolo de Quioto, nossa tarefa é garantir que a dinâmica desses tratados históricos não apenas seja mantida, mas que seja acelerada. E acrescentou que é preciso reforçar o multilateralismo, que foi afetado pela retirada dos Estados Unidos pela decepcionante COP29 sobre o financiamento climático e pelo impasse nas negociações internacionais sobre a poluição por plástico. Lago pediu que os governos apresentem planos climáticos nacionais ambiciosos e ressaltou a importância de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima da era pré-industrial estabelecido no Acordo de Paris. O presidente da COP30 não falou sobre combustíveis fósseis, que são a principal causa do aquecimento global e cujo abandono progressivo foi adotado na COP28. Os Estados Unidos enfrentam uma escassez de ovos devido ao surto de gripe aviária que atingiu o país nos últimos anos. Para minimizar os impactos da crise, o governo americano ampliou as importações do produto e o Brasil se tornou um dos principais fornecedores. Em fevereiro, as compras americanas de ovos brasileiros aumentaram 93% em relação ao ano anterior. Os Estados Unidos sofrem os reflexos do surto de gripe aviária, que desde 2022 já dizimou cerca de 170 milhões de aves. Como consequência, o preço dos ovos no atacado teve um aumento expressivo de 54% em fevereiro, seguido de uma leve queda em março. Para conter a alta, o governo americano anunciou um investimento de $1 bilhão em prevenção e pesquisa de vacinas, além de incentivar a importação do produto. O Brasil passou a fornecer ovos para a indústria alimentícia norte-americana, onde são utilizados na fabricação de produtos como massas, bolos e molhos. A Associação Brasileira de Proteína Animal confirmou o aumento de 93% nas exportações brasileiras para o mercado americano em fevereiro. Além da importação, os Estados Unidos estudam flexibilizar regras que regulam o uso de ovos de frangos de corte na alimentação humana. Especialistas em segurança alimentar alertam para riscos sanitários, pois esses ovos são mantidos a temperaturas diferentes das exigidas para o consumo. Ainda assim, o setor agropecuário pressiona por mudanças para evitar o desperdício e aliviar o mercado. A crise também levou alguns estados americanos a rever legislações sobre bem-estar animal. Nevada já suspendeu normas que exigem a criação de galinhas livres de gaiolas e a Arizona avalia medida semelhante. O objetivo é aumentar a oferta de ovos e conter a inflação dos alimentos. Com a continuidade da crise, a expectativa é de que os Estados Unidos sigam ampliando as importações de ovos, com o Brasil aumentando participação nesse mercado. 3 pessoas sobreviveram após 2 jatos da equipe de acrobacias da Força Aérea Francesa colidirem no nordeste da França nesta terça-feira. O acidente envolvendo 2 aviões Alpha Jet ocorreu perto de uma base aérea a oeste de Saint-Dizier. Os militares confirmaram que 3 pessoas, 2 pilotos e 1 passageiro, ejetaram e foram encontradas vivas e conscientes. Uma das aeronaves colidiu com um silo, provocando um incêndio. Não houve vítimas civis. A França tem usado a aeronave leve bimotor Alfa para treinar pilotos ucranianos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E após negociações indiretas entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, os 2 países concordaram em evitar ataques no Mar Negro. Ainda não há informação sobre uma trégua parcial. Representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos participaram nesta terça-feira de uma nova rodada de diálogo em Riad sobre uma trégua parcial no conflito entre Moscou e Kiev, promovida por Donald Trump. A Casa Branca informou que os 2 países concordaram separadamente em evitar ataques militares contra navios no Mar Negro durante as negociações. O governo americano afirmou que Rússia e Ucrânia concordaram em garantir a segurança da navegação, eliminar o uso da força e prevenir o uso de navios comerciais para fins militares no Mar Negro. O mar que banha Rússia e Ucrânia é tema central das negociações em curso, nos quais o chanceler russo pediu que o país deixe de ser excluído do mercado mundial de fertilizantes e cereais.
O acordo de grãos no Mar Negro permitiu que a Ucrânia exporte cereais vitais para a alimentação mundial, apesar da presença da frota russa na região. Moscou se retirou do tratado depois de um ano, depois de acusar as potências ocidentais de não cumprirem os compromissos de flexibilizar as sanções às exportações russas de produtos agrícolas. A Ucrânia acusa a Rússia de atrasar as negociações para obter vantagens militares no terreno. Desde que as conversas de Washington com Moscou e Kiev começaram no domingo, os americanos não conseguiram sequer uma trégua parcial da guerra iniciada em fevereiro de 2022. A polícia israelense libertou nesta terça-feira o cineasta palestino Handam Balau, co-diretor do documentário Sem Chão, ganhador de um Oscar este ano. Segundo ativistas, Balau foi atacado por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. Basel Adra, que trabalhou com Balau no filme, publicou na rede social X uma foto dele no hospital em Hebron após a libertação e afirmou que o diretor levou golpes de soldados israelenses e colonos em todo o corpo. Handam Balau vive em Súzia, um vilarejo rural da Cisjordânia que, em conjunto com a faixa de Gaza, compõe o território da Palestina. A região é um dos pontos do conflito com Israel. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, foram absolvidos pelo Tribunal de Apelação da Suíça. Ainda cabe um último recurso no Tribunal Federal Suíço. Assim como na primeira instância em 2022, a Corte Extraordinária de Apelação do Tribunal Penal Federal, reunida em Muniz, no noroeste da Suíça, rejeitou o pedido da Procuradoria, que tinha solicitado 20 meses de prisão com suspensão condicional de pena para cada um dos acusados. Je suis soulagé, j'ai dit que Estou aliviado. A perseguição pela FIFA e por alguns promotores suíços, alguns promotores federais nos últimos 10 anos está totalmente encerrada. Estou aliviado, fui vingado e posso finalmente relaxar. Et donc je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur et je peux être plus tranquille maintenant. C'est un grand soulagement pour moi parce que ça dure depuis 10 ans, c'est comme une épée de Damoclès. É um grande alívio porque isso tem acontecido por 10 anos, é como ter uma espada de Damocles sobre a minha cabeça. Fui constantemente acusado de algo, agora é o fim e posso respirar. Estou muito feliz por isso, mas também pela minha família, pelos meus amigos e pelo trabalho que fiz na FIFA, pelos jogadores que me apoiaram e continuam a me apoiar. Et finalement pour le travail que j'ai fait à la FIFA et que tous les footballeurs qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir. Após quase 10 anos de um processo que frustrou a ambição de Platini a chegar à presidência da FIFA, ainda resta a possibilidade de um último recurso de apelação ao Tribunal Federal Suíço, mas apenas com base em motivos jurídicos limitados. Durante 4 dias, os dois cartolas compareceram diante da Justiça, que os acusava de terem obtido ilegalmente, em prejuízo da FIFA, um pagamento de 2 milhões de francos suíços para Platini, o equivalente a 1,8 milhão de euros. Defesa e acusação concordaram que o ex-jogador assessorou Blatter entre 1998 e 2002 e que o francês teve um contrato de remuneração de 300 mil francos pagos pela entidade. Em janeiro de 2011, Platini teria solicitado o pagamento de uma dívida, classificada pela acusação como fatura falsa. Os dois dirigentes sempre alegaram que estabeleceram um acordo de cavalheiros, verbal e sem testemunhas, para um salário de 1 milhão de francos, mas que o estado precário das finanças da FIFA impediu o pagamento imediato da quantia. O tribunal suíço considerou que os argumentos dos dois acusados foram coerentes nos pontos essenciais e classificou como verossímil que Platini tinha concordado com um salário tão elevado, levando em consideração o passado como jogador de futebol. O Papa Francisco, que no domingo retornou para casa no Vaticano depois de passar mais de 5 semanas hospitalizado, se recupera com reabilitação ao mesmo tempo que trabalha nas atividades profissionais. As informações foram divulgadas pela Santa Sé nesta terça-feira. O Papa prossegue com o tratamento farmacológico, fisioterapia e a reabilitação respiratória para recuperar completamente o uso da respiração e da fala.
Segundo o Serviço de Imprensa do Vaticano, o Papa concelebra a missa na capela que fica no segundo andar do edifício, mas nos últimos 2 dias não recebeu visitas, além dos colaboradores mais próximos. Francisco não vai presidir a tradicional audiência geral semanal nesta quarta-feira e o texto da catequese será transmitido por escrito. Provavelmente, ele também não estará presente na oração do Ângelus no domingo. O pontífice deve continuar em recuperação por pelo menos 2 meses, sem previsão de aparição pública. Turistas e moradores de Tóquio têm a oportunidade de apreciar o início de um espetáculo tradicional da capital japonesa, a temporada de floração das cerejeiras. A magia voltou a tomar conta de Tóquio. Turistas e moradores da cidade lotaram os parques para apreciar a floração das cerejeiras. A variedade Somei Yoshino tomou conta do cenário, já que é a espécie mais numerosa do país. Estas flores geralmente eclodem em meados da primavera na cor rosa pálida, que se torna branca com o tempo. Quando cheguei aqui, vi a primeira flor e tirei uma foto imediatamente porque minha mãe estava esperando isso. Ela está na Alemanha e queria que eu visse a sakura. Estou indo embora hoje, então tive muita sorte de realmente ver algumas. Ano passado, na verdade, viajamos para a Coreia para ver as sakuras também, mas as cores das sakuras coreanas são mais brancas, não rosadas. No Japão, você pode ver muitas cores diferentes e nós amamos isso. A sakura é o nome japonês para cerejeira ornamental e as flores. A relevância desta árvore para a sociedade nipônica não se justifica apenas pela beleza, mas também exerce grande influência nas artes e na cultura. Depois de suportar o inverno frio, as flores da cerejeira florescem e isso faz você se sentir motivado a seguir em direção ao verão. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o Japão. Inclusive, a mídia do país compete para prever o momento exato do desabrochar das flores e cobrir com entusiasmo todo o início da temporada. E no ritmo das cerejeiras, a gente encerra o Pix News de hoje. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe também os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.